primeiro lugar, quero cumprimentar. Tudo bem, João Guilherme? Bom dia. Bom dia, Odmar. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo ótimo. João, na semana passada a gente falou sobre a Previdência Privada, começamos a falar sobre esse assunto, né? E convidamos os ouvintes a participarem e mandando aí as suas dúvidas. Mas antes de entrarmos diretamente nesse assunto, eu gostaria de sua análise a respeito das manifestações de ontem, né? Já que um dos temas daquelas manifestações pró-Bolsonaro falava justamente da Previdência Social. Qual é a sua avaliação a respeito do assunto? Em termos gerais, foi positivo, tá? Primeiro que muita gente que apoia o governo esperava um fracasso retumbante disso, né? Porque nunca na história do país houve uma manifestação positiva com o presidente convocando. Então, foi uma surpresa positiva o número de pessoas, né? E também ninguém esperava que fossem bater tão favoravelmente à reforma da Previdência, que é essencial para o país. Então, isso deve ajudar a botar uma pressão no Congresso para que haja aprovação da forma que deve ser feita, né? Portanto, em termos gerais, foi positivo. O resultado disso, hoje, na Bolsa, a gente já vê a alta de 1%. Né, já na abertura, né? Abriu e começou a subir. Portanto, aparentemente, foi bem positivo. Uma boa sinalização, né? Bom, agora, falando especificamente sobre previdência, então, complementar, ou seja, a previdência privada, nós temos aqui a dúvida de um ouvinte, João, que fala o seguinte: é possível fazer uma previdência privada para um filho quando ele nasce, como uma forma de garantia de subsidiar uma faculdade, por exemplo? Sim, é possível, tá? Na verdade, é bastante utilizado esse tipo de situação. Dá para fazer tranquilamente. Então, você coloca em nome da criança, mas com o responsável financeiro sendo os pais, ou o vô, ou qualquer pessoa que queira fazer a previdência. E fica com um tutor, tutor que fala? Você vai deixar, na verdade, no nome do beneficiário, né? Quer dizer, não vai ter beneficiário porque vai ficar no nome da criança. Então, você pode registrar, mesmo que ela ainda não tenha CPF, ela pode ter uma previdência dela e o pagador ser um dos responsáveis, ou um avô, ou um padrinho, madrinha, quem quer que seja. Nesses casos, João, existe uma garantia de que esse dinheiro realmente vai ficar para aquele objetivo, ou essa criança vai poder mexer? Porque não sei se antes dos 18, só a partir dos 18, né? Aos 18 anos pode ser optado por quem está pagando, se quer já transmitir, ou se quer transmitir determinada idade ou determinadas condições, como, por exemplo, uma renda a partir de X data ou coisa assim. Tudo isso pode ser previsto. Pode ser previsto e planejado. Tá certo. João, quem acompanha a nossa coluna semanal sabe que temos falado do cenário de juros baixos no país para os próximos anos, né? Sim. A previdência privada é uma boa alternativa para a composição de carteira? Sim. Depende, claro, da composição patrimonial, depende de se há renda tributada ou não e quais são os objetivos. Mas é um produto muito bom, sim, e pode estar relacionado à taxa de juros ou não, porque assim como você tem fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações no mercado de fundos de investimento, na Previdência também existem os fundos de investimento de previdência privada em renda fixa, multimercado ou ações. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Se alguma coisa acontecer e eu precisar resgatar o dinheiro que investi na previdência privada, há uma perda muito grande? Depende de qual seguradora você está usando. Por exemplo, nas que a gente usa não existe taxa de carregamento de saída. O que isso significa? Significa pagar um pedágio para sacar o dinheiro. Hoje muitas seguradoras já não têm mais essa taxa. Portanto, não existe custo nenhum do resgate. Tá? E o resgate é D+5. Pediu hoje, daqui 5 dias úteis cai. Então, uma semana corrida. Tá? Então, na verdade, ela é um dinheiro que tem uma liquidez boa. Sim. Né? Não há necessidade de você ficar esperando vencimentos. Exatamente.
Tá? E vale ressaltar uma coisa, é um produto de planejamento financeiro, portanto, você pode planejar a tributação. Lembra que semana passada a gente conversou que existiam dois modelos tributários, o que é igual da tabela de imposto de renda da pessoa física e também o regressivo. O regressivo começa em 35% e depois de 10 anos cai para 10%. Então, a cada 2 anos diminui 5% na alíquota de IR que vai incidir sobre a Previdência. Portanto, você ter uma Previdência com viés de longo prazo numa tabela regressiva, que seja decrescente a tributação, faz com que você consiga economizar muito imposto lá na frente, com relação a outros investimentos normais, como uma renda fixa, um fundo de investimento, ou coisas assim. Bom, quem pensa nesse tipo de investimento não deve pensar nele num resgate a curto prazo. Exato. Apesar de Salvo... ter liquidez, não é indicado para você usar como reserva de capital. Nesse caso aí, outros investimentos seriam Sim. recomendados, né? Sim, aí é melhor pegar um fundo DI, um tesouro direto, algum produto que tenha disponibilidade e que seja bem fácil a negociação. Né? Tá certo. João, outra dúvida que nos foi encaminhada é assim, qual é a taxa de administração que é cobrada e o que devo observar ao optar por um plano de previdência privada? Tá, vamos lá. Taxa de administração muda de fundo para fundo. Existem fundos que vão te cobrar, por exemplo, 0,5% ao ano e existem fundos que vão te cobrar 2% ao ano. Muda de acordo com a categoria e se é um fundo de gestão ativa ou passiva. Ativa é um fundo de gestão onde o gestor, que é a pessoa escolhida para aplicar aquele dinheiro, ele vai no mercado buscar coisas diferentes e que rendam mais do que a média do mercado. Tá? E a gestão passiva é aquele que segue uma referência. Por exemplo, um fundo DI é um fundo referenciado, é um fundo que segue Tesouro Direto, mais nada. Tá? Um fundo Ibovespa referenciado é um fundo que vai seguir o índice Ibovespa no mercado de ações. Hoje, e existe uma certa especulação a respeito de taxas de administração, etc., né? Sempre as pessoas buscam as menores taxas de administração, mas nem sempre isso está correto, porque depende muito da qualidade do gestor. Se você vai buscar um fundo de gestão passiva, aí a menor taxa de administração vai impactar diretamente no teu retorno. Agora, se for uma gestão ativa com uma grande casa de investimentos, é melhor pagar 2% lá no multimercado e ver o fundo performando 130% da taxa de juros do que pagar 0,5% no fundo referenciado que vai te dar 90%, 95% da taxa de juros. Concorda? Bom, nesse caso, para você poder fazer optar por um plano de previdência privada, então, você já tem que pensar nesses detalhes também. Sim. Quando você vai fazer a sua opção por ele, você já o tem ideal é você consultar um consultor financeiro ou um assessor de investimentos para conseguir auxílio em questão de planejamento e perfil, porque existem hoje produtos de todos os perfis. Se você é um perfil conservador e entra no mercado de ações, provavelmente não vai dormir à noite. Tá? É só dar uma dor de barriga na Bolsa de Valores que a dor de barriga vai transmitir para você. Né? Agora, se você é um perfil mais arrojado, faz total sentido aproveitar o momento, por exemplo, de bolsa. Tá? Então, vai muito do perfil da pessoa e com qual intuito está sendo feito o investimento. E, complementando a pergunta que você tinha feito a respeito de quais são os cuidados que devemos ter, Isso. Basicamente, taxa de carregamento, busque sempre um carregamento zero de entrada, carregamento zero de saída. O que é a taxa de carregamento? É o percentual que não vai para o fundo. Por exemplo, eu tenho lá um fundo de previdência privada que tem 2% de taxa de carregamento. Isso significa que quando eu aportar R$100 nesse fundo, 98 vão para o investimento e 2% a taxa. Então, tem que ter carregamento zero. Tá? Hoje, muitas instituições, inclusive grandes bancos, estão trabalhando carregamento zero de entrada e alguns de saída. Então, vale a pena observar isso. Outro fator de cuidado bem relevante é a questão tributária. Se eu escolho um PGBL ou um VGBL, que vai de acordo com a minha renda. Se minha renda é distribuição de lucro, por exemplo, empresário, aí é melhor o VGBL.
Se eu sou médico, engenheiro ou qualquer outro cargo que tenha um salário, que tenha renda tributada, aí o PGBL é melhor porque você consegue diminuir tua carga tributária do imposto de renda. Então, vale, sim, eu ressaltar alguns cuidados que você tem que ter ao escolher previdência, tá? Porque senão corre risco de fazer uma bobagem. Nesses casos, João, me parece que realmente o que você acabou de dizer, né, contar com um profissional para fazer a indicação é fundamental, porque há necessidade de você definir exatamente qual é o teu perfil. Quando a pessoa, logicamente, ela já está acostumada a fazer investimento, ela já é um investidor de algum tempo, ela já conhece melhor o mercado, ela já se conhece também, ela já sabe melhor como fazer. Mas para quem está iniciando, eu penso que as pessoas têm até dificuldade para definir qual é o seu próprio perfil de investimento, a sua necessidade até, né? Sim, e a experiência vale muito nisso, tá? Às vezes as pessoas acreditam que são super arrojadas e tudo mais, mas nunca investiram em um mercado mais agressivo. Quando perdem R$1, se desespera. Então, se a pessoa é conservadora, vai no arroz com feijão. Se acredita que é agressivo, vai no moderado, tá? Vai aos poucos para experimentar o mercado financeiro, porque você pode ter ótimos ativos ou ativos não tão bons assim. E quando você fala perfil conservador, é arroz com feijão, é básico, não tem erro. Mas quando você fala de perfis moderados e agressivos, em algum momento vai haver perda, né? E a pessoa tem que estar ciente disso e muitas vezes vê isso como oportunidade. Então, se a pessoa não consegue perceber uma perda como sendo uma oportunidade de comprar aquele mesmo ativo, só que mais barato, fica no conservador. Para dormir, isso. Exatamente, é melhor dormir tranquilo do que acabar deixando a previdência para os herdeiros antes, né? Verdade. Tá bom, João. Ok, 10 horas e 55 minutos. João, muito obrigado mais uma vez por tua participação conosco, por essas informações importantes, viu? Que isso, eu que agradeço. Semana que vem estamos aí. Tá bom, vamos então mais uma vez ao comentário de